Olá a todos, eu sou o professor Yuri e a gente está aqui agora para mais uma aula, dessa vez falando um pouco mais sobre tabelas e explorando um novo tipo de gráfico. A gente já fala sobre ele. Na aula anterior, a gente ficou trabalhando as tabelas. Então a gente viu o alinhamento delas na vertical, na horizontal. Eu dei esse mesmo exemplo aqui de cidades, percebam, as cidades alinhadas na vertical, as áreas alinhadas na vertical, os dados sempre alinhados. Perceba uma coisa também, todas as tabelas que eu tenho trazido para vocês, eu tenho colocado uma fonte nelas. É importante vocês prestarem atenção nas fontes também. O que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai ver agora a criação de gráficos de barras a partir de tabelas. Então, a gente vai pegar uma tabela e transformar num gráfico de barras. Mas por que a gente vai fazer isso? Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês. A gente vai interpretar e localizar números no plano cartesiano, que ele é feito, esse plano vai ser construído por cima dos nossos gráficos de barras. Então a gente vai começar a cruzar os conhecimentos agora. E, por fim, vamos retomar para localizar dados em uma tabela. É muito importante saber tirar os dados dos gráficos das tabelas. Eles ajudam muito, é verdade, mas se não souber usar, não ajuda muito. Bom, vamos falar então quem é o gráfico de barras que a gente vai trabalhar hoje. Além das tabelas, outra maneira comum de apresentar dados é o uso de gráficos de barras. Nele é possível obter informações apenas observando a altura das barras no gráfico. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho para vocês. Vamos construir ele então. Podemos gerar um gráfico de barras a partir de uma tabela. Por exemplo, assim teremos uma nova visualização dos mesmos dados. Eu vou dar o exemplo agora que eu falei da tabela. Aqui eu coloquei uma tabela mostrando na linha vertical, na primeira coluna vertical, as seleções que ganharam as Copas e na segunda coluna vertical, a quantidade de Copas do mundo que cada uma delas ganhou. A fonte, FIFA. Então ali vai estar alinhado horizontalmente o país e a quantidade. Uruguai ganhou 2, Itália ganhou 4, Alemanha 4, Brasil 5 e por aí vai. Então aqui são vários dados disponíveis na nossa tabela. Quando a gente transforma isso em um gráfico de barras, olha o que acontece. O Uruguai, que ele estava aqui, ele ganhou 2 Copas. A Itália ganhou 2, 3, 4 Copas. A gente distribui os dados, os valores, a quantidade de dados que a gente tem na nossa tabela num eixo vertical da nossa tabela, do nosso gráfico de barras, aliás. Então, aqui a gente vai ter na nossa linha os países e na nossa coluna vertical a gente vai ter a quantidade de Copas ganhas. Reparem que, eu vou voltar, nessa tabela, a princípio são só números jogados, a gente não consegue ter dimensão da quantidade, do valor que esses números representam. No gráfico de barras a gente tem. É fácil ver que o Brasil é o país que mais ganhou Copas. Ele ganhou muitas Copas a mais comparado, por exemplo, com a Espanha. Coisa que só olhando aqui na nossa tabela não era fácil de visualizar que esse número 5 representa tanto a mais em relação à Inglaterra ou à Espanha. Aqui fica muito mais simples de ver. Então, é muito fácil identificar a representatividade de um dado em comparação com os outros. Por exemplo, Argentina e França têm o mesmo número de Copas, Uruguai também o mesmo número de Copas. O gráfico de barras facilita e muito a nossa visualização dos nossos dados distribuídos. Por exemplo, como eu disse para vocês, que o Brasil foi o país que mais ganhou as Copas. Eu vou dar um exercício para vocês resolverem agora. Então, a turma de Caio organizou uma rifa. A tabela abaixo mostra quantos alunos compraram quantos bilhetes. Então vai estar dizendo ali a quantidade de alunos que comprou aquela quantidade de bilhetes. Então eu coloquei já essa rifa inteira, todos esses dados em um gráfico de barras. Por exemplo, só para vocês terem uma dimensão, fica fácil perceber a diferença entre a quantidade de alunos e o número de bilhetes que eles compraram só olhando no gráfico. Daqui a pouquinho eu vou esmiuçar melhor esses dados e explicar para vocês. Primeiro eu quero que vocês tentem fazer sozinhos. Desafio A. Determine a quantidade de alunos que compraram
que compraram 3 e de que compraram 4 bilhetes. Desafio B. Quantos bilhetes foram vendidos ao todo, por todos os alunos? E desafio C. Quantos alunos já compraram bilhetes da rifa? Então, a todos eles, quantos alunos estão competindo na rifa? Bom, eu vou dar alguns minutos para vocês resolverem esse exercício agora e daqui a pouquinho eu volto com a resposta para vocês.
E aí, conseguiram extrair os dados do nosso gráfico de barras? Não? Bom, eu vou ajudar vocês. Primeiro desafio. Determine a quantidade de alunos que compraram 2, 3 e 4 bilhetes. Então, a gente vai olhar aqui na quantidade de bilhetes vendidos no 2. Quantos alunos compraram 2 bilhetes? 16. Vocês podem facilmente observar, porque está alinhado, está organizado. Então, vocês olham aqui, traçam uma linha horizontal no 2 e vão encontrar o encontro com a barra no 16. Percebam, é muito semelhante ao plano cartesiano, que a gente sempre tem usado para encontrar valores assim, o eixo vertical e o eixo horizontal. No momento onde as linhas se tocam, é o ponto que a gente está querendo encontrar, o ponto de interesse. Então, 2 bilhetes, 16 alunos compraram. 3 bilhetes, de novo, linha vertical, a gente acha o 3, linha horizontal, achamos o 8. 8 alunos compraram 3 bilhetes. E 4 bilhetes, eixo vertical encontra o 4, no eixo horizontal o encontro da linha é no 4. 4 alunos compraram 4 bilhetes. Respondendo então, 16 alunos compraram 2 bilhetes, 8 alunos compraram 3 bilhetes e 4 alunos compraram 4 bilhetes. O desafio B. Quantos bilhetes foram vendidos? Aqui tem um ponto muito importante que a gente vai ter que prestar atenção. Então, a gente vai ter, primeiro aqui, quantos alunos compraram 0 bilhetes? Bom, se compraram 0 bilhetes, não participaram da rifa. E se não participaram da rifa, não vão estar no gráfico. Quantos alunos compraram 1 bilhetinho? 20. Então, 20 alunos compraram 1 bilhete. Quantos compraram 2 bilhetes? 16 alunos compraram 2 bilhetes. Quantos compraram 3 bilhetes? 8 alunos. Quantos compraram 4 bilhetes? 4 alunos. E olha que incrível, 5 bilhetes foram comprados por 12 alunos. Então, 12 alunos compraram 5 bilhetes. E como que vocês vão juntar esses dados todos que eu acabei de entregar? Então, se eu perguntasse quantos bilhetes foram vendidos para aqueles alunos que compraram 1 bilhete, era só multiplicar 20 por 1. Só que eu estou perguntando todos os bilhetes. Então, vão ter de fazer 20 vezes 1, vão ter de somar esse resultado com 16 vezes 2, somado com 12 vezes 5, somado com 8 vezes 3, somado com 4 vezes 4. Percebam que vocês não podem misturar na hora de somar. Sempre da esquerda para a direita e primeiro preste atenção na operação de multiplicação ou divisão. Nesse caso aqui são multiplicações. Eles já estão associados em parênteses, então fica muito mais fácil a gente saber qual a ordem que a gente vai ter que calcular. Então, 4 vezes 4, 16. 8 vezes 3, 24. 12 vezes 5, 60. 16 vezes 2, 32. 20 vezes 1, 20. Agora é só ir somando 1 a 1. Então, 16 com 24, a gente vai chegar em 40. 40 com 60, a gente vai chegar em 100. 100 com 32, 132. E por fim, 132 mais 20, 152 bilhetes. Ao todo, o nosso gráfico de barras mostrou a venda de 152 bilhetes de uma forma clara e simples. Vamos ver o próximo desafio? Quantos alunos já compraram bilhetes da rifa? Então, a gente vai ter que ver. Quem comprou o quê? Algum aluno comprou 1 bilhete? Sim. 20 alunos compraram 1 bilhete. Alguém comprou 2 bilhetes? Sim. 16 alunos compraram apenas 16 bilhetes. Quantos alunos compraram exatamente 3 bilhetes? 8 alunos. Quantos alunos compraram exatamente 4? 4 alunos. E exatamente 5 bilhetes? 12 alunos. Ou seja, quem participou da rifa? 20 alunos comprando 1, 16 comprando 2, mais 12 comprando 5, mais 8 comprando 3, mais 4 comprando 4. É só somar os números de alunos. Cuidado para não somar, por exemplo, 20 com 18. Nenhum bilhete foi comprado por 18 alunos. Nenhuma quantidade de bilhete foi comprada por 18 alunos. Então não é só pegar o eixo horizontal e sair somando todos os números. É só os números que foram vendidos os bilhetes, os que compraram esses bilhetes.
Então a resposta, somando 4 mais 8 mais 12 mais 16 e mais 20, a gente chega no nosso 60 alunos participaram da nossa rifa. Bom, eu vou passar agora então mais um exercício para vocês. Eu quero que vocês peguem o gráfico de barras que indica um número de nascimentos em uma certa cidade, no primeiro semestre de 2019. Eu quero que vocês me respondam o primeiro desafio. O que informa o eixo horizontal e o eixo vertical? Quantos nascimentos houve nessa cidade no primeiro semestre de 2019? E, desafio C, em que mês foi o maior número de nascimentos? Ainda o desafio D, em que mês foi o menor? Respondam isso para mim, daqui a pouquinho eu volto respondendo elas para vocês, esses desafios para vocês. Eu vou dar uns minutinhos para vocês resolverem ele. Até logo!
E aí, conseguiram resolver os desafios? Bom, eu já vou começar a explicar isso para vocês. Vamos ler de novo aqui eles. O que informa o eixo horizontal e o eixo vertical? Vamos dar uma analisada nos eixos. Vamos ver o gráfico de barras como um todo primeiro. Eu quero que vocês se atentem que, de novo, estão alinhados os dados. Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, o mês de janeiro, vamos subir na vertical, vamos chegar até o 23, tracejando uma linha horizontal no 23, eles se tocam. Então, assim como nas tabelas, estamos alinhados verticalmente e horizontalmente. Eu quero que vocês separem uma coisa nesse gráfico, que ele não está reto, por assim dizer, no eixo vertical dele. Percebam que existe uma interferência nele. O que aquilo significa? Bom, como os nascimentos que a gente viu ali, não existem nascimentos entre o 0 e o 21, não tinha necessidade de fazer um gráfico tão alto, ou então de fazer uma escala tão pequena que os números ficassem todos muito parecidinhos. O que a gente fez? A gente pegou os nascimentos de 0 até o 21, que não tinha tido nenhum mês com apenas isso de nascimentos, e encurtamos essa parte do gráfico. Não existiu nenhum nascimento naquele período, então a gente pode fazer isso no gráfico de barras, por exemplo. A gente ajusta o tamanho do nosso gráfico no eixo vertical. Também pode ser feito no eixo horizontal. Aqui não precisou ser feito. Então fiquem atentos se verem isso no futuro. Continuando nosso exercício então. O que informa o nosso eixo horizontal e o vertical? Vamos analisar nossos eixos? Então, no eixo horizontal temos os meses que foram avaliados, o número de nascimentos. Então é só analisar aqui, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Ali vocês não vão encontrar os números de nascimentos, enquanto no eixo vertical vocês vão encontrar os números de nascimentos e não os meses. Não podem misturar. Por exemplo, entre janeiro, fevereiro, março, vocês colocarem o número de nascimentos ali. O gráfico tem que manter a ordem, igual às tabelas. Se era uma tabela, uma coluna inteira com nomes de cidades, não podia ter o tamanho da cidade naquela coluna. Aqui, se o eixo é inteiro sobre os meses, vocês não vão poder colocar a quantidade de nascimentos desse eixo. Prestem atenção na hora de construir essa tabela. Então, respondendo, no horizontal a gente vai ter os meses e no vertical o número de nascimentos. O desafio B. Quantos nascimentos houve nessa cidade no primeiro semestre de 2019? Aqui é muito parecido com o exercício anterior. A gente vai ter que pegar o gráfico de barras e somar os valores dele. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai analisar quantos nascimentos houve no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então a gente vai somar eles. Por exemplo, em janeiro teve 23 nascimentos, em fevereiro 21. Aí a gente vai somando. Então, 23 mais 21 mais 22 mais 25 mais 21 e mais 24. Somando 23 com 21, a gente vai chegar em 44. 44 com 22, 66. Quando a gente vai somar 66 com 25, a gente vai chegar em 91. Ah, professor, eu estou com dificuldade para fazer a conta. Anota ela no caderno e faz na sua mão. O importante é não errar. Então vamos lá. 91 com 21, a gente vai ter um total de 112. E quando a gente soma 112 com 24, 136. Não errem essas continhas bobas, senhores. Prestem atenção, às vezes vocês resolvem toda a parte difícil que era extrair os dados do gráfico de barras e erram uma soma simples. Cuidado! O desafio C. Em que mês foi o maior número de nascimentos? Ora, como a gente está falando de um gráfico de barras e não uma tabela, é visualmente fácil de enxergar que 25 é o máximo, é o topo da nossa tabela aqui. O mês que tivesse 25 nascimentos seria o mês que teve mais nascimentos. Nesse caso, abril. Abril teve mais nascimentos. Então, vamos ver o desafio D. Em que mês foi o menor? Então, a gente vai analisar agora o que teve menos nascimentos. De novo, estamos em um gráfico de barras, é muito simples enxergar
qual foi o maior ou qual foi o menor, ou ainda quais têm o mesmo número de nascimentos. Por exemplo, o menor número que tem aqui, 21. Quais os meses? Fevereiro e maio. Então prestem atenção nisso, senhores. Sempre que vocês têm um gráfico de barras, vocês podem tracejar linhas horizontais para perceber qual é o maior, qual é o menor, de forma muito simples, de forma que as tabelas não conseguem entregar para a gente, apesar de já facilitarem bastante. Então, respondendo à pergunta, fevereiro e maio, ambos com 21 nascimentos. Vamos falar um pouquinho sobre preencher dados em um plano cartesiano. Por exemplo, se vocês tivessem uma tabela com a idade e a altura, a idade em meses e a altura em centímetros, vocês podem transformar uma tabela em um gráfico no plano cartesiano. Como que a gente vai fazer isso? Então, vamos dar uma olhada aqui. Se com 0 meses ele tinha 49 centímetros, 1 mês 54 e assim sucessivamente, a gente pode montar um plano cartesiano com os eixos de idade e de altura. Vamos ver como que isso fica? Então, a gente colocou a altura no nosso eixo vertical e colocamos a idade em meses no nosso eixo horizontal. Aí é só a gente tracejando os pontos. Olha a tabela, 0, a gente vai ter 49 centímetros. Então, a gente vai pegar o ponto 0 e vamos subir no eixo vertical até o 49. Percebam, ele está muito próximo dos 50. Ao mesmo tempo, o nosso próximo ponto de interesse é o 1 mês. Em 1 mês, ele vai ter, em média, 54 centímetros. E a gente vai pegar no nosso gráfico, chegar até o 2, chegar até o 1, que responde a 1 mês, e subir verticalmente até os 54. Reparem de novo, quase no meio entre 50 e os 60. A gente vai fazer isso com todos os nossos pontos e vamos ter um gráfico no plano cartesiano plotado. A gente transferiu de uma tabela em um plano cartesiano. Então agora eu quero que vocês usem esse tipo de estratégia, esse tipo de conhecimento para fazer essa técnica, para fazer o seguinte: apliquem os dados da tabela em um plano cartesiano. Qual tabela? Uma tabela de idade e agora peso no lugar de altura. Então vocês têm 0 meses, 3 quilos, assim sucessivamente. Montem a tabela, daqui a pouco eu volto para ver como que ela ficou. Eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem esse exercício e eu já volto aqui.
E aí, senhores, vocês conseguiram resolver esse exercício? Conseguiram montar o gráfico de vocês, plotar a tabela de vocês no plano cartesiano? Bom, eu já consegui, eu fiz o meu aqui, vamos ver se o de vocês ficou parecido com o meu? Eu plotei o peso no eixo vertical e a idade no eixo horizontal. Vocês podem ter feito, pode ser que você tenha plotado ao contrário, a idade no eixo vertical e o peso no horizontal. As duas formas estão corretas nesse caso. Eu não exigi que um estivesse no vertical e o outro no horizontal. Mais para frente, em alguns exercícios, a gente vai exigir de vocês isso. Coloquem um no eixo horizontal, o outro no eixo vertical. Agora não foi o caso. Então, como que ficou? De novo, a idade de 0 meses a gente plotou no peso 3. A idade de 1 mês no peso 4. A idade em 3 meses no peso 6. A idade em 4 meses no peso 6 também. A idade no 5 meses no peso 7. Preste atenção na hora de marcar os pontos no plano cartesiano de vocês. É muito importante vocês não confundirem. Não é para colocar, por exemplo, ao invés de marcar aqui o 0 e o 3, marcar o 3 e o 0. Ou então, ao invés de marcar o 1 e o 4 aqui, vocês marcarem o 1 e o 4 aqui. É muito comum confundir os eixos. Se vocês marcaram o eixo de peso na vertical e o eixo de meses na horizontal, vocês não podem inverter aqui. Prestem atenção. Eu vou passar mais um exercício para vocês agora. Nesse exercício eu quero que vocês construam uma tabela com um gráfico. Então é o caminho oposto que a gente acabou de fazer. Eu dei o gráfico, agora dei o plano cartesiano para vocês. Eu quero que vocês me mostrem esse plano em uma tabela. Eu vou dar uns minutinhos para vocês resolverem e eu já volto aqui.
E aí, os senhores conseguiram montar a tabela de vocês? Bom, eu já montei a minha e eu vou mostrar ela aqui agora. Mas essa tabela eu vou fazer diferente com vocês. Eu vou mostrar ela no quadro para vocês. Então eu vou mostrar no quadro que eu vou desenhar essa tabela aqui no quadro e eu vou plotar ela em cada um desses pontos que está marcado ali no plano cartesiano, aqui no quadro. Eu já vou desenhar ele aqui para vocês. Prestem atenção. Para construir essa tabela, a gente vai simplesmente usar os pontos que estão no nosso plano cartesiano. Então a gente vai ter ali dados de nota e dados de horas de estudo. Então, horas de estudo. Então, é uma tabelinha muito simples e percebam como a gente consegue transformar os dados de um plano cartesiano em uma tabela. Olha só, na nossa tabela a gente tinha o ponto 0 em horas de estudo e a nota 40. Então, nota 40, um aluno que não estudou nada, 0 de estudo. Ao mesmo tempo, no aluno que estudou 1 hora, ele teve nota 60. Então, 6 horas de estudo, 1. Ele tirou 6. O aluno que estudou 2 horas, tirou 8. Então, 8 é o aluno que estudou 2 horas. O aluno que estudou... O aluno que estudou 4 horas é o aluno que tirou 10. Então percebam, existe aqui uma relação crescente nesse nosso exercício, nesse nosso exemplo, entre quanto mais horas ele estuda, em média, maior é a nota dele. É verdade que existem momentos onde vocês estudam bastante e a nota às vezes vem fraca. Porém, seria ainda menor se vocês não estudassem. Então, prestem atenção e sempre continuem estudando. O nosso gráfico, a nossa tabela deve ficar algo parecido com isso. Talvez vocês tenham plotado a nota e embaixo dela as horas de estudo e feito uma tabela horizontal. Eu fiz uma vertical. Tanto faz, desde que vocês não misturem os dados. Eu vou voltar aqui para o slide agora e eu vou mostrar para vocês como que ficou no meu slide e não no quadro. Então, a resposta ficou assim, horas de estudo e nota. Percebam, está muito semelhante à nossa tabela que a gente plotou no quadro. Horas de estudo, o aluno estudou 0, tirou nota 4. Nem conseguiria passar, ou seja, cedo ou tarde esse aluno vai ter que estudar. O aluno que estudou 1 hora, tirou nota 6. O aluno que estudou 2 horas, nota 8. O aluno que estudou 4 horas, o aluno nota 10. Então, o que a gente estudou nessa aula? A gente estudou a construção do nosso gráfico, a construção de um gráfico de barras, a construção da nossa tabela, a gente reviu, a gente retomou a construção da nossa tabela e, principalmente, a gente relacionou as tabelas, os gráficos com o plano cartesiano. Preste atenção, sempre que forem montar assim, vão com muita calma e cuidado para não misturar os dados. Na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o gráfico de segmentos. Há um tempo atrás, no nosso Matific, a gente trabalhou um exercício onde, depois que a gente plotava os dados na nossa tabela, ele fazia uma reta. Vocês se lembram? Bom, a gente vai rever tudo isso e o porquê aquilo aconteceu na próxima aula. Eu também quero lembrar vocês de continuarem estudando, realizem as atividades do Classroom, nunca deixem de estudar. Aqueles que não têm acesso ao aplicativo, procurem atividades na escola, a presença de vocês depende dessas atividades. Quem não sabe a quem recorrer, procure o professor, o pedagogo ou os funcionários da escola. Não se preocupem que vocês vão conseguir a sua nota, a sua presença e a sua nota se vocês realizarem as atividades. Também um aviso, abaixem o Matific, vocês vão continuar sempre usando eles nas aulas aqui junto comigo. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, até a próxima, senhores.